Danila, quem já está com a gente, claro, é o Paulo César. Bom dia, PC. Bom dia, Marta, para você e para você também. Que dia, hein, Paulo César? Vocês da área da política do nosso grupo ND trabalharam muito. Messias derrotado no Senado, portanto, e um recado dado ao governo, né, que ainda está avaliando os prejuízos depois desse gesto aí de manter o nome contrário ao que pensava o Senado, né? O que a gente tem que ter em mente, Marta, é onde foi errado nessa conta. Porque o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, senador Randolfo Rodrigues, cogitava de 45 a 48. O mais pessimista era 45 votos para a aprovação de Jorge Messias. E um volume mais positivo a 48 votos. Ficou muito abaixo, pouco mais de 30. Isso demonstra que houve um erro de trajeto. Talvez erraram na curva e agora, naturalmente, é contabilizar esse prejuízo e ver como vai ficar esse cenário daqui para frente. Pois é. E a derrota do presidente Lula no Senado, com a rejeição de Jorge Messias ao STF durante a votação no Senado, foi suficiente para expor o relacionamento tóxico entre o governo federal e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Uma ferida aberta no ano passado, que deixa claro que política não pode ter birra. O desejo de Alcolumbre é que o indicado fosse Rodrigo Pacheco, mas o presidente da República insistiu em alguém mais próximo e após 5 meses de espera, pelo menos 8 horas de sabatina, o plenário disse não ao advogado-geral da União. Isso fala mais que 42 votos contrários ao nome de Jorge Messias, até porque a indicação é assegurada ao presidente da República conforme prevê a Constituição. Ao Senado, cabe análise técnica do currículo do candidato à vaga ao Senado, ao STF. E se isso dependesse também, Jorge Messias estaria de fato aprovado. Mas o desgaste do relacionamento entre Alcolumbre e Lula, somado à sede da oposição em dar um recado ao governo federal, levou à derrota no plenário. Mas a lição que fica para o brasileiro é que a discussão sobre Messias, Rodrigo Pacheco ou qualquer um que fosse o nome indicado nunca foi parametrizado por questões técnicas. Até porque muitos dos parlamentares que fizeram o seu voto não têm nem mesmo uma parcela da formação acadêmica dos indicados e, nesse caso, de Jorge Messias. Mas a política, os relacionamentos políticos falam mais alto. Quem perde não é Lula. Quem perde é o Brasil, que politizou a ida ao supermercado, ao passeio ao parque, à diversão, no esporte, na cultura, na religião, na saúde. Lamentável, um país do tamanho do Brasil se apequena diante de paixões politiqueiras sem projetos e que atrasam exatamente o Brasil e condenam os brasileiros à submissão geopolítica que começa com uma bagunça dentro de casa. E isso a gente observa, lamentavelmente, nesse cenário de desaprovação de um indicado ao STF. E quando a gente vê tudo isso, Marta, a gente vê um fato de insegurança, muitas vezes, para a população, quem está certo e quem está errado. Agora é esperar esse processo aí para depois das eleições, porque antes não terá nova indicação. Hoje tem PL da dosimetria. Para apimentar um pouco mais, manter aí esse aquecimento no Congresso Nacional em Brasília, a gente tem a dosimetria que vai ser, então, analisada, como a Danila antecipou para nós, e tudo indica que o governo pode ter uma segunda derrota. Já estão prevendo isso, mas, naturalmente, na Câmara são muitos mais votos, são muitos votos, e isso vai depender de muita articulação. Agora, diante do que a gente viu ontem, hoje também não é esperado nada muito diferente. Faltam menos de 6 meses para as eleições 2026. E assim começam as disputas. Tá bom. PC, obrigada, viu? Sempre bom ter você com a gente aqui. Bom trabalho para você e ótimo dia para você, véspera de feriado. Isso aí, boa quinta-feira.